Bom dia, Rafael. É um prazer muito Bom dia. grande ter você aqui. A gente gosta de levar para os seguidores do canal a informação direto da fonte. Como você é uma das poucas pessoas que trabalha diretamente no grupo da AMS, tenho certeza absoluta que você vai contribuir enormemente para esclarecer muitas dúvidas, inclusive eu, todos nós temos, em relação ao que aconteceu, o que está acontecendo e o que provavelmente ainda vai acontecer. Eu vou falar um pouquinho sobre você, mas antes eu gostaria que você desse o bom dia para os nossos seguidores. Bom dia, Ângelo. Obrigado pelo convite. É um prazer a gente poder estar debatendo e trazendo as informações como elas realmente aconteceram, né? Então, a gente não é dono da verdade, mas também a gente tem que contribuir com alguns fatos, né? E isso é importante para que cada um possa montar a sua opinião, ter a sua visão de como realmente está a nossa situação dentro da empresa, como é que está essa disputa, né? Que é uma disputa que a gente faz com a companhia em relação ao plano de saúde, em relação ao nosso acordo coletivo, tudo com a empresa hoje é uma disputa onde precisamos lutar ao máximo e quanto mais pessoas tiverem informação, melhor fica mais qualificado fica esse debate, né? Estou totalmente de acordo. É essa a intenção. Desde que começamos a conversar aqui sobre Petrobras e Petros, e mais recentemente e muito intensamente sobre a AMS, a ideia é essa. A você, amigo que acompanha o canal, eu vou te dizer, vou explicar quem é o Rafael. Tá? Vou falar um pouquinho sobre o Rafael. Ele entrou na empresa em 2006, é técnico de suprimento, ultimamente vem se aprofundando e vem trabalhando muito nos temas de AMS, faz parte da comissão de AMS da Petrobras, representando a FUP e o Sindicato Norte Fluminense, e desde 2017 também é conselheiro da CONSUP, Conselho Superior, e também do IFE, Instituto Federal Fluminense. Depois, se você quiser falar um pouco mais a respeito, você pode, tá? Para quem acha que o Rafael é só isso, ele também é engenheiro de produção, tá? E aqui uma grata surpresa, porque eu sou engenheiro de segurança do trabalho, o Rafael é técnico de segurança do trabalho. E também está se formando no Big Data, né? Big Data, inteligência analítica. Na área de previdência complementar, já está certificado no ICSS, que é o Instituto de Certificação dos Profissionais de Segurança Social. Isso significa dizer o seguinte, que muito em breve, e daqui para frente, nós esperamos ter muitas alegrias com representantes da categoria do tipo do Rafael, e fazemos votos que ele represente a toda a categoria petroleira, os da ativa e os aposentados, principalmente, como ele vem fazendo até agora. Rafael, se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso, você pode. Vou combinar contigo o seguinte: a ideia é, para quem nos assiste, a gente levar uma informação sobre como era. Estou procurando aqui o recorde, está ok, está no ar. Como era, por que começou e aonde começou essa questão toda da AMS, essa discussão imensa com a Petrobras, as ações que estão na justiça, a participação dos sindicatos, né, de todos eles, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que provavelmente vai acontecer entre os trabalhadores, os sindicatos, faço questão de dizer isso, os sindicatos que nos representam, sim, né, as federações que nos representam, sim, e a Petrobras. A palavra é sua, Rafael, e depois eu, de vez em quando, faço uma pergunta. Acabou que eu comecei a falar e esqueci de soltar o microfone. Beleza. Mas, primeiro, é uma grata surpresa, não sabia que você era engenheiro de segurança também.
também. Era um dos meus projetos de, terminando a engenharia, ir para essa área, né? Mas acabou que eu acabei indo para fazendo, eu fiz o técnico de segurança no IF da, depois da faculdade. Mas é um conhecimento muito legal de ter. Eu também já lecionei na área de também cursos técnicos de segurança. E em relação a um ponto aí que você colocou, que eu acho que é muito importante, que é a retribuição que nós temos que dar àquela área onde nós conseguimos nos formar e adquirir conhecimento, né? Eu faço parte desde 2017 do CONSUP, que é o Conselho Superior do IFE, que é o órgão máximo da estrutura de um instituto federal, que é a antiga Cefet, que é a antiga escola técnica, né? Foi ampliando, né? Era escola técnica, depois virou Porra, muito Cefet, bom, cara. depois Excelente. virou o IFE. Então, Escola técnica mora no meu coração, cara. então lá que foi montado esse projeto maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse conselho, ajudando a nossa contribuição como trabalhador para aquela instituição que tanto formou e formou grande parte dos petroleiros, né? Grande parte dos petroleiros saíram de uma escola técnica, de um Cefet. Então, eu sempre tenho muito orgulho de fazer parte desse conselho. E indo para o nosso tema, né, da MS, a MS é um ponto que até eu me lembro quando eu entrei na empresa, era um ponto que, tipo assim, nunca precisava me preocupar, né? Tava lá, tinha um plano de saúde, era ótimo, atendia super bem, tinha os melhores médicos, os melhores hospitais, e de um tempo para cá isso começou a mudar, né? De 2015, 2016 em diante, começaram a surgir nuvens em cima do nosso plano de saúde e anunciando que uma tempestade estava para ser formada, né? O nosso plano, ele é considerado um dos melhores planos do país, tem os menores índices de reclamação. A gente pode ter N problemas, não estou falando que ele é perfeito, ele tem vários problemas, mas em relação aos planos de mercado existentes, a gente ainda é uma ilha em relação ao restante dos planos de mercado. E também podemos citar até de outras estatais também que têm problemas semelhantes. Mas, com a nova gestão que assumiu na Petrobras, o nosso plano de saúde deixou de ser visto como um papel, como um item de retenção de talentos e reconhecimento pelos trabalhos feitos, e passou a ser visto como um item de custo. Passou a ter gasto, passou a ser visto os números como gastos e muitas das vezes desnecessários. E isso fez com que mudasse totalmente a visão em relação ao nosso plano de saúde dentro da gestão da empresa. Hoje, o que é colocado, e aí veio o advendo, que vem finalizando com a questão da associação, foi de que, primeiro, a Petrobras é uma empresa de petróleo, então ela não tem que gerir nada relacionado a plano de saúde. Esse é o primeiro item que a empresa coloca, e que o famoso Cláudio Costa, né, o demitido, assim já tendo nome e um apelido junto, já fez questão de, desde o primeiro momento, colocar dessa forma, né, que eles tinham que otimizar os recursos, os funcionários, para a atividade fim da empresa e se livrar de qualquer atividade meio ou não essencial. Esse era o ponto que era colocado pela empresa. E um outro ponto onde a empresa começou a entender que o RH poderia ser uma fonte de lucro, sim, passou a ser visto como uma fonte de lucro, a partir do momento que, tirando as despesas e repassando para outras pessoas pagarem, passou a ser visto como uma coisa atrativa. Então, só para ter uma ideia, o nosso custo administrativo da MS em 2019
fechou em torno de 200 milhões de reais. E esse custo administrativo era 100% suportado pela empresa. Era um ponto onde os funcionários, os contratos, tudo isso era dentro da estrutura da empresa. Então, ela não repassava esse valor para o nosso plano de saúde. Isso era um incômodo para ela, né? Passou a ser visto como um incômodo. Ora, por que eu estou bancando aqui 200 milhões e os empregados não estão pagando nada? Então, esse foi o primeiro alerta e o primeiro motivo que a empresa colocou para tentar achar uma estrutura que conseguisse tirar a AMS de dentro da estrutura da empresa. E com isso, seguindo outras palavras desse ex-gestor, ele colocava da seguinte forma: ora, a AMS dentro da empresa, eu tenho que seguir lei. Eu tenho que seguir lei das licitações, tenho que seguir lei de concurso público, tem o decreto 2745, tem fiscalização do Ministério Público, Tribunal de Contas, CVM, tudo em cima do plano de saúde. Agora, se eu fosse para uma estrutura fora, de preferência uma associação, que foi um questionamento que foi feito, por que não uma fundação como a Petros, por exemplo, na associação ele está livre, não tem que seguir lei nenhuma, pode contratar quem ele quiser, a hora que quiser, pelo preço que quiser, pode contratar empresas de amigos que quiserem, não tem que fazer licitação, não tem que fazer cotação, não tem que fazer nada. E assim conseguiria criar uma estrutura paralela de poder dentro da empresa e com uma carteira de investimentos, de movimentação de recursos, que para a Petrobras pode ser pequena, mas que para o mercado lá fora é imenso, que é a nossa carteira da MS, que é em torno de 2 bilhões ao ano. Então, são valores bem consideráveis, né? Para qualquer ser humano normal aí. Então, essa estrutura paralela que foi montada totalmente alheio à discussão dos sindicatos, totalmente alheio às discussões dos trabalhadores em geral. Só para ter uma ideia, Ângelo, o estatuto a fundação da associação foi em setembro de 2020, numa assembleia só com os representantes da empresa. Foi feita uma assembleia, tem uma ata, né, de uma assembleia, onde os membros do conselho elegem, constituem a assembleia, se colocam para votação, votam neles mesmos e assumem a direção do estatuto. Então, esse é um primeiro ponto aí para a gente estar colocando. Rafael, deixa eu te falar uma coisa. Esse é um dos itens de extrema importância, né? A criação da associação. Até onde nós sabemos, o estatuto, que já tivemos acesso na discussão do grupo que cuida da AMS, é invado de irregularidades, né? Você acabou de mencionar uma delas, né? Eu que, em toda a minha vida, na minha vida de quase 70 anos, já fundei algumas associações se fundam, né? Elas são fundadas, ficou horrível isso, né? São fundadas com base na vontade dos fundadores e daqueles que irão participar da associação. Então, começa uma estranheza aí. A Petrobras e a Transpetro fundam uma associação e não nos convidam para participar. Fazem um estatuto completamente estranho e leonino em termos de estatuto que seja bom para todos os associados, né? Permitindo, inclusive, que a Petrobras não, que a APS, né? Essa Associação Petrobras de Saúde, possa fazer outros planos, e isso já está em andamento, né? Sem nos consultar. Ou seja, entramos de gaiato nesse navio, não fomos convidados, não fomos consultados, as federações tinham um convênio, né? Um convênio não, um acerto
com a Petrobras para que participassem da discussão de melhorias, né? É isso? Na AMS, e, de repente, as federações foram surpreendidas com a criação dessa associação. Um ato estapafúrdio que o Cláudio Costa se encarregou de promover e que, entre outras barbaridades que ele fez na Petrobras, culminou com um afastamento dele. E, por mais incrível que possa parecer a todos nós, foi desligado da empresa sem culpa no cartório, o que é realmente impressionante, né? Significa que ele tem costas bastante largas e muito quentes. Mas tem um negócio assim que eu gostaria que quem está nos acompanhando acompanhasse até o final da entrevista com o Rafael, que é muito importante entender. Não estamos gastando tempo à toa. É importante saber onde começou exatamente, como caminhou e por que isso aconteceu, para a gente chegar, por exemplo, aos boletos, para a gente chegar às cobranças estratosféricas que vêm sendo cobradas e, apesar de tantas ações na justiça, a Petrobras insistir intempestivamente de querer continuar a fazer... Querer não, continua a fazer a mesma coisa, né? Então, eu queria que você abordasse isso, se pudesse situar quando é que começou o ruído, qual foi o ano que começou o ruído com a Petrobras, a partir da qual a Petrobras, entre aspas, né, não conversou mais com as federações e continuou célere, né, na implantação da APS, né, a APS Associação, né, e a cobrança via boleto, apesar de todas as ações na justiça. Fala aí para a gente, Rafael. Não, é muito bom, Ângelo, a gente fazer isso para que, quando você pega eventos soltos, você não consegue entender aonde vai dar no final, né? Agora, quando você começa a fazer essas correlações, você consegue entender o que teve antes, o que está acontecendo agora, e, diante disso, projetar um cenário futuro. Isso é importante cada um e cada uma que está nos assistindo se apropriar desse ponto. A gente pode dizer, Ângelo, que o primeiro sinal efetivo que nós, participantes, sentimos foi a partir de 2018, onde a empresa resolveu exigir o cumprimento de um item, de uma cláusula do acordo coletivo, que sempre esteve no nosso acordo coletivo, que era em relação ao custeio do plano. Quem aí é usuário da AMS sabe que a relação de custeio da AMS é 70%. Até ano passado, era 70% dos custos da AMS eram pagos pela empresa e 30% deveriam ser pagos pelos trabalhadores, seja no grande risco ou no pequeno risco. Somando tudo, 30% deveria ser pago pelos trabalhadores. Historicamente, isso a gente pode afirmar sem nenhum problema, os trabalhadores nunca pagaram 30%. Sempre ficou em 26%, 27%, no máximo um ano chegou em 28%. E no entendimento que as gestões anteriores da empresa tinham em relação ao que era a AMS, quando chegava no fechamento de um acordo coletivo, esses 2% deixa para lá, já foi, já virou o ano, já pagamos, deixa da forma que está. Entrou em 2018 e aí veio uma nova gestão e falou, não, está 30%, eu quero 30%. E isso estava assinado. Os sindicatos, as federações, não tiveram nenhum argumento para que essa cláusula não fosse cumprida, porque estava escrito já há mais de 10 anos, 15 anos, tinha isso no nosso acordo coletivo. Então, aí veio o tal famoso equacionamento da MS, o primeiro equacionamento, né? E, a partir daquele momento, ligou-se esse sinal de alerta, olha, agora a gente vai ter que dar um foco maior em relação à MS para o que a empresa está pretendendo com isso, porque se ela
Se ela parou para olhar os números e querer cobrar, então ela com certeza está querendo fazer um revisionismo de todo o que é a estrutura da MS. E não foi outra coisa que aconteceu posterior a isso. Veio 2019, veio um novo déficit que não cumpriu os 30%, mesmo com alguns paliativos feitos para poder tentar fazer frente a esse equacionamento, já que nós nunca, as arrecadações nunca iriam alcançar os 30%, e aí veio no nosso acordo aquela contribuição extra no mês de novembro, que ficou como extra no 13º, mas é extra no mês de novembro, com 13º ou sem 13º, né? Então, no mês de novembro, vindo essa contribuição extra como uma alternativa para diminuir essa possibilidade de equacionamentos futuros, né? Fazendo com que a arrecadação aumente com mais um trezeavos de contribuição, para que diminuísse o impacto que viesse a ter depois. E a mesma coisa com o reajuste também do VCMH, que era um paliativo para que não vier, para que quando chegasse no momento do equacionamento, se tivesse um equacionamento que fosse bem inferior a valores que deveriam ser pagos. Porque, para ter uma ideia, a gente chegou nos equacionamentos anteriores a ter contribuições de quase 30% de uma contribuição normal, além da contribuição normal, mais 30%. Então, isso, no nosso entendimento, viria a pesar demais no decorrer dos próximos tempos. Então, era um paliativo para que conseguisse ser atingido a relação de custeio, né? Sempre tendo como teto, como está no nosso acordo coletivo, que o teto é a relação de custeio. Então, diante disso, veio essa necessidade de entender mais sobre o plano. E aí, em relação a isso, Ângelo, eu até preparei uma apresentaçãozinha aqui, só para a gente ter um cenário para entender o que é o nosso plano de saúde e os impactos que isso traz para a nossa... que estava trazendo na Fique à discussão. vontade, Rafael. Pode colocar no ar a hora que você quiser. Então, só libera aí, está dando aqui para mim que está... Não estou vendo aonde liberar, Rafael. Não, tudo bem, eu vou fazer assim, eu vou te encaminhar e você projeta para mim, então. Cadê? Espera aí. Deixa eu ver. Full screen. Enfim, eu te mandei aí, se você conseguir. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Tá. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não ter intimidade com. Deixa eu ver se é aqui. Não. Infelizmente, não. Falha técnica. Vai aí, Rafael. Se você me colocar de co-host, aí aparece essa possibilidade, eu acho. Co-host. Só não sei aonde. Onde estão lá os participantes, está o meu nome. Ah, tá. Aí você vai em More, aí vai aparecer a setinha para o lado, aí vai aparecer essa opção, provavelmente. Infelizmente, não, Rafael. Tudo bem. Peraí. Não consigo. Você me desculpe, Rafael. Tudo bem. Eu te mandei aí a apresentação. Não sei se você consegue no computador. Eu tenho como abrir, mas Uhum. deixa eu ver se eu consigo.
Agora não está abrindo. Vai, continua aí, Rafael. Eu vou tentar aqui. Não tem problema. Então, nessa associação, eu vou tentar explicar um pouco como é que a gente chegou a esse ponto. Nós temos uma associação que é um plano de saúde que, no balanço da empresa, ela tinha um déficit atuarial, segundo o balanço, de quase 44 bilhões de reais. E, quando chegou nesse número, a empresa chegou, olha, vamos ter que trabalhar em cima disso, né? Esse déficit, a tendência dele esse déficit no balanço da empresa é continuar crescendo, porque, infelizmente, com a política de RH da empresa, parou de entrar gente na empresa. E o plano de saúde nosso, a MS, sempre foi um plano solidário, onde aquelas pessoas que entravam na empresa contribuíam muito mais do que gastavam, e esse valor extra era solidário para cobrir as despesas a mais dos aposentados e pensionistas, que era a relação inversa. Então, esse é um plano solidário, sempre esse foi a tabela montada de custeio do grande risco, sempre foi uma tabela solidária para que fosse possível ter em valores possíveis de serem pagos por todos, mas que de 2000 acho que o último concurso que entrou gente foi em 2017, se eu não me engano, ou 2018. Foi a última pessoa que entrou na empresa. Então, essa corrente que a gente teve se quebrou. Não tem mais gente entrando na empresa. A nossa população dentro da MS está envelhecendo, se continuar nesse ritmo, e os impactos vão ser inevitáveis, porque vai ter mais gente utilizando a MS, que é o natural da vida, tendo mais necessidades de recursos de saúde e menos gente contribuindo. E, com isso, só para a gente ter uma ideia, fez com que a empresa pensasse, ora, só para a gente ter uma ideia, Ângelo, de jovens no nosso plano de saúde, jovens que eu falo são os nossos filhos, dependentes, de 0 a 18 anos. Nós temos quase 47 mil pessoas de dependentes de 0 a 18 anos. São 47 mil crianças, jovens, adolescentes, que contribuem com o valor. Atualmente, se a gente fizer essa conta, que até uns 23 anos não tem mais praticamente ninguém empregado, todo mundo dependente, a gente chega aí a mais de 50 mil pessoas que são nossos dependentes nessa situação, e que para o plano de saúde isso é positivo, porque são pessoas que usam pouco, mas que a gente paga em cima disso. Já em contrapartida, nós temos quase 100 mil pessoas que têm mais de 59 anos. Então, a relação em cima disso é essa relação solidária. Desculpa, peraí. Me deu uma vontade de espirrar aqui, que quase que foi. Mas essa relação solidária que a gente fala que é o importante de manter no nosso plano de saúde. Enquanto a gente tem 50 mil jovens que pouco utilizam, a gente tem 100 mil idosos que muito utilizam. E essa é a transferência que a gente fala dos recursos do plano de saúde. E a empresa chegou nesse acordo coletivo antes da associação, querendo resolver essa questão do balanço, e isso justificou a que ela conseguisse, no ano de 2020, ter o tal resultado contábil positivo de 7 bilhões, porque ela conseguiu diminuir os seus compromissos futuros com a AMS, a partir da criação da associação, a partir da mudança da relação de custeio, para que fosse possível ela ter a distribuição de dividendos para os seus acionistas. E, mesmo assim, em uma situação totalmente
estranha, para dizer o mínimo, porque a empresa em 2020... Oi? Inclusive, lembrando que no mundo inteiro, nenhuma petroleira teve lucro, ou se teve, foi um lucro irrisório. E a Petrobras, com esse artífice contábil, né, conseguiu 10 bilhões de lucros. Agora, Rafael, me diz uma coisa, assim, para quem acompanha e não sabe muito das coisas, por que a Petrobras, o ano passado, resolveu cobrar por boleto? E essa cobrança de boleto acabou? Ela está superada? Não vai ter mais? Como é que está essa condição de cobrança ou não cobrança e por que a Petrobras resolveu cobrar por boleto? Esse é um ponto muito importante, Ângelo, que você colocou, que é para a gente ir pensando eventos que, à primeira vista, parecem ser aleatórios, mas que explicam o que está acontecendo agora. A empresa ela lançou, ano passado, um projeto piloto. Segundo ela, era um projeto piloto para poder verificar a viabilidade da cobrança do boleto. E ela começou maquiavelicamente, não sei nem se essa palavra existe, mas já colocando, ela colocou para o grupo mais frágil que a gente tem dentro da MS, que são as pensionistas, ou os pensionistas, que são os viúvos e viúvas dos petroleiros e petroleiras. Ela colocou essa cobrança por boleto para aquele grupo que normalmente tem menos informação, porque não está dentro da estrutura da empresa, nem é aposentado direto, que bem ou mal tem algum círculo de contatos em relação à Petrobras, e colocou essa cobrança por boleto. Do nada, as pensionistas começaram a chegar boletos nas suas casas, com o logotipo da MS, da Petrobras, falando que ia ter que pagar. Os sindicatos entraram na justiça, não tenho 100% de certeza, mas posso afirmar que praticamente todos conseguiram na justiça liminares proibindo a empresa de cobrar por boleto, porque isso não era previsto no acordo coletivo. O acordo coletivo era bem explícito ao dizer que a MS devia ser cobrada em folha, em contra-cheque, mas a empresa unilateralmente resolveu lançar isso para ver se colava. E a etapa seguinte que ela tinha colocado era que depois das pensionistas ia estender esse projeto para os aposentados da Petrobras. Ou seja, era criar uma arrecadação paralela para que pudesse começar ali a colocar a cunha. Olha, a grana do pessoal da ativa está aqui e a grana dos aposentados e pensionistas estão ali, de forma separada. Só que, diante das sucessivas derrotas na justiça, a Petrobras teve que recuar, né? Oficialmente, mas na prática, até hoje a gente vê petroleiros e petroleiras recebendo boletos nas suas casas. E, não satisfeita com isso, ela resolveu atacar em cima dos novos aposentados, aqueles que saíram nos últimos PIDVs com uma desculpa que a gente não consegue até hoje crer que algum gestor tenha coragem de falar isso, que era de que o sistema do Petros 2 não conversava com a Petros, que os sistemas dos novos aposentados não era possível descontar em contra-cheque. E isso ela ficou enrolando ao máximo, tanto que todos os aposentados que saíram, quando tinha que, na hora da homologação, colocar lá a opção, tinha lá, forma de recebimento de desconto da MS. Aí tinha lá, duas opções. Tenho um convênio com o INSS e quero descontar por boleto, e não tenho convênio com a INSS e quero descontar por boleto. Só tinha a opção de descontar por boleto. Aí a gente falou, ué... Parece brincadeira, né? Parece aqueles desenhos de Pica-Pau de antigamente que vinha aquele personagem, esqueci o nome dele, mas que vinha o personagem para tentar engambelar
o pica-pau, era isso que a empresa tentou fazer com a gente, e aí veio fazendo com que mais uma massa de novos aposentados tivesse a sua contribuição para a AMS pelo boleto. Veio o acordo coletivo desse ano, onde a gente ratificou no acordo coletivo que a cobrança de todos deve ser feita pelo contra-cheque. E a empresa formalizou em carta compromisso de que até dezembro do ano passado, até dezembro, estaria implementado o sistema para desconto da MS pelo contra-cheque de todos. E aí, já estamos em maio, né? Indo aos fatos, nós estamos em maio e até hoje a empresa não implementou esse sistema. Ela fala, mais uma vez, que agora ela está cumprindo, porque o que acontece? A nossa cobrança foi que automaticamente todo mundo fosse migrado para contra-cheque. Todo mundo dessa janela de que teve que optar lá fosse migrado. E a empresa agora está falando, não, quem quiser vai lá no botão de serviços e opta. Aí quando você vai lá no botão de serviço, tem lá mais uma do pica-pau para a gente. Mais uma pegadinha. Mais uma pegadinha, porque no botão de serviço, se você for lá pedindo para alterar para o contra-cheque, tem uma perguntinha lá. Você aposentou pelo convênio do INSS? Se você responder sim, aí você consegue solicitar. Agora, se você responder não, o sistema trava e não deixa você solicitar. Agora, aonde que no acordo coletivo está falando que o pagamento da MS tem a ver com o convênio do INSS? Não tem lugar nenhum. E isso Rafael, me diz mais uma coisa, Rafael, só para a gente matar esse item de contra-cheque. Como está a situação hoje? A empresa está atendendo de não cobrança por boleto, e como as ações da FUP, onde você é diretor, ou da FNP, ou de outros sindicatos, colocaram essas questões. Como é que está a situação? Quem está nos assistindo quer saber finalmente, dizer, olha, posso ficar tranquilo, não vou ser mais cobrado, principalmente os pensionistas, como você mencionou, né? Não serei mais cobrado por boleto. Ou ainda tenho que ficar atento porque posso ser cobrado por boleto. O que nós estamos orientando, primeiro, a empresa ela continua descumprindo o acordo. Ela continua mandando boleto para a casa das pessoas. Em alguns casos, para aqueles casos daquele projeto piloto de pensionista, ela retomou a cobrança no contra-cheque, mas ainda tem casos que estão sendo cobrados e para os novos aposentados ainda estão sendo cobrados por boleto. Nós já peticionamos diversas vezes, em todas as ações, demonstrando o descumprimento da liminar por parte da Justiça, por parte da Petrobras. A Justiça já reconheceu, já deu novos prazos para a empresa cumprir, e mesmo assim não tem funcionado. E é isso que a gente coloca em relação à nossa Justiça do Trabalho, que é isso. Enquanto para nós, quando é algo para a empresa, como a gente vê quando tem uma greve, quando tem alguma ação, o desconto é imediato, a multa é imediata, a liminar é cumprida imediatamente, e já quando é o contrário, há toda uma benevolência em cima disso. A empresa não cumpriu, tá bom, dou mais 30 dias para ela. Poxa, tadinha, ela está difícil de cumprir essa liminar, mais uns diazinhos Ou seja, a prazo. empresa faz ouvido de mercador, né? Faz de conta que não entendeu, recorre e leva ao extremo lá no Supremo Tribunal, só nos empurrando com a barriga. Agora, uma outra coisa, eu acho que isso ficou claro que, no meu entendimento, acho que no entendimento de todos que estão nos assistindo, apesar das inúmeras liminares onde a Justiça disse pare de fazer essa cobrança, a Petrobras, eventualmente, em alguns casos específicos, ela continua fazendo. Nesse caso, é recomendado, né, que aquele colega que recebeu uma cobrança por boleto recorra ao sindicato, né, fazendo com que o sindicato a ajude.
Uma outra coisa que você colocou muito bem e que é importante frisar é essa questão do mutualismo que nós temos no nosso plano, né? Sem você mencionar o mutualismo, você acabou falando dele, né? Um conjunto de jovens contribuindo sem utilizar muito o plano, contribui para que um conjunto de senhores, assim tipo eu, né, que usa muito mais o plano, possa continuar utilizando, pagando menos do que pagaria em qualquer outro plano, até mesmo porque não temos no mercado um plano semelhante ao da Petrobras. Todos eles são inferiores, né? É isso, provavelmente, que chamou e aguçou a sanha, né, do mercado privado, que é um ponto que a gente vai ver mais adiante. Agora, Rafael, tem uma coisa que todo mundo está reclamando, que são essas cobranças estratosféricas, né? Isso parou, vai parar. Como é que isso ficou? Como é que isso está em termos objetivos e legais em relação à FUP, ou à FNP, ou aos sindicatos? Porque tem gente desesperado, né, que não consegue pagar não consegue pagar, né, essa cobrança extraordinária que a Petrobras está fazendo por conta de um outro item que você mencionou, que é essa contabilidade de ajustes, de acertos, né, do déficit, da distribuição desse déficit. Como é que está isso, Rafael? Isso é bom a gente lembrar das mudanças que houve nesse último acordo coletivo, né, Ângelo? E lembrando também do que foi o pré-acordo coletivo, né? O ano de 2020, a gente pode dividir até março foi uma coisa e depois de março foi outro ano, né? No início de 2020, os petroleiros fizeram uma grande greve. Foram mais de 20 dias de greve, lutando para que a empresa voltasse a ser uma empresa que realmente cumprisse o seu papel de empresa pública. E nós tivemos, aí foram centenas, para não dizer milhares, de punidos por todo o país. Foram entre advertências, suspensões, descontos nos salários, até agora, virada do ano, a gente ainda tinha os reflexos dessa grande greve que foi feita, além de dezenas de demitidos. Para você ver, Ângelo, nós tivemos demitidos durante a greve por conta de ter aderido à greve e feito algum comentário no Facebook. Isso é motivo de justa causa. Agora, você usar informações privilegiadas para oferir lucros na Bolsa de Valores, fazendo crime contra o sistema financeiro, no máximo dos máximos, dá um sem justa causa. Então, para a gente ver como que é a balança da empresa. Comentário no Facebook é justa causa, crime é sem justa causa. Crime então, contra o sistema financeiro e contra a própria Petrobras, inclusive, né? Sim, sim. Bom lembrar disso, porque parece que as pessoas às vezes acham que todo mundo concorda com essa questão dessa demissão do Cláudio Costa. Mas, enfim, então nós passamos por um período que foi bem violento, vamos assim dizer, a reação da empresa com os empregados. Felizmente, meses depois dessa greve, ainda antes do acordo coletivo, nós conseguimos reverter todas as demissões na justiça, exceto uma que ainda está brigando na justiça, mas que todas as demais demissões foram anuladas pela justiça diante das ilegalidades que foram cometidas pela empresa. E isso tudo refletiu no clima da negociação do acordo coletivo. Logo depois da greve, que finalizou ali na virada de fevereiro para março de 2020, veio a pandemia, veio os ataques da empresa em relação à mudança de escala, onde ela queria unilateralmente reduzir o salário de todos os trabalhadores. Para quem aí não se recorda, a empresa ela quis fazer a redução de jornada obrigatória para todo mundo, com redução de salário,
e isso conseguiu ser barrado na justiça, mas que aí foi demonstrando o que estava por vir para o acordo coletivo, onde nós estávamos num cenário de pandemia, conhecendo o que ia ser essa doença, né? Se a gente pegar ali no mês de julho, agosto, a gente ainda não tinha uma consciência do que estava por vir ou quando que iria acabar, e isso enfraqueceu, isso eu falo sem nenhuma vergonha, que isso enfraqueceu a possibilidade de mobilizações da categoria petroleira na negociação do acordo coletivo. A primeira proposta que foi feita pela federação foi de prorrogar o acordo coletivo vigente até o final da pandemia, por não ter o balanceamento nas relações de negociação, né? Um lado estava mais forte, que era o da empresa, e o lado estava mais fraco em relação a isso. Fato que foi negado. Pouquinho antes do acordo coletivo nosso, teve o primeiro grande acordo fechado, a primeira grande negociação de acordo coletivo, que foi dos Correios, onde os Correios, e eu não estou nem falando que foi certo nem que foi errado, os trabalhadores dos Correios apostaram em pagar para ver, né? Não vou renovar o acordo, não vou aceitar esse acordo, vamos para a justiça, vamos para a mediação, e chegou no TST, e a mediação acabou no seguinte, resumindo a novela para poder contar como foi os capítulos anteriores do nosso acordo coletivo. Na justiça, o TST pegou o acordo dos Correios, que eram de 79 cláusulas, e transformou em um acordo de 29 cláusulas. A justiça tirou 50 cláusulas do acordo coletivo dos trabalhadores do Correio. Então, esse já foi um primeiro alerta para a gente, um primeiro sinal amarelo. Ora, se a gente pagar para ver até um certo ponto e for para o TST, aquele mesmo TST que no início do ano deu uma multa de 2 milhões aos sindicatos, determinando a busca, inclusive, nas contas pessoais dos dirigentes sindicais, como que vai ser o nosso acordo se for para a mão da justiça. E puxando um apanhado ainda mais, fazendo um apanhado histórico, a última vez que foi para um dissídio no TST foi lá em 95, onde o TST unilateralmente tirou o AMS do pai e mãe dos trabalhadores. É bom a gente lembrar, o pessoal mais antigo vai se lembrar, não foram os trabalhadores nem os sindicatos que indicaram a aceitação de retirada do acordo da AMS do pai e da mãe. Foi no dissídio na justiça. Foi a injustiça. Sim. Então, e onde no TST, nos últimos anos, toda vez que tem um processo dos petroleiros, tem um sorteio automático que sempre cai no mesmo ministro, né? Sempre cai, todas as negociações, não, vai passar por sorteio. Tem, acho, 25 ministros no TST. Sempre cai no mesmo. É muita coincidência. É fatídico, né? Não tem jeito. Então, a gente já sabe que, quando chega no TST, é um risco que a gente nunca sabe o que vai sair. Então, a negociação sempre foi fazer com que não fosse para o dissídio. Então, a nossa orientação sempre foi de tentar resolver em mesa, fazer a mobilização que fosse possível, porque a gente já tinha um cenário prévio, onde o TST vinha com foice em cima da gente, dos trabalhadores, e dando completa razão à empresa, e além de todo o cenário da pandemia. Então, fomos para uma negociação onde a empresa focou as suas forças em querer atacar não todas as cláusulas do acordo coletivo, mas indo bem pontual, e o principal foco era a AMS, onde ela queria inicialmente fazer cumprir a relação de custeio prevista na CGPA 23, que era aquela relação de custeio 50-50, como ficou nos Correios, por exemplo. Uhum. Então, ela pegava exatamente nesse ponto. E a Transpetro
A Transpetro, por falta de assinatura de acordo, se eu não me engano, também está assim, né? 50-50, né? Já voltou para 60-40. Ficou 50-50. Os trabalhadores marítimos da Transpetro ficaram sem acordo e aí cumpriu a resolução CGPA na íntegra, nesse período. Então, foi bem complicado para os trabalhadores Por Alex, Sedlex, né? Exatamente. Rafael, desculpe te interromper. De uma forma sucinta, porque a gente tem pelo menos dois outros aspectos a olhar, queria saber o seguinte: a cobrança desse déficit astronômico, né, que gerou ações na justiça por parte da FUP, da FNP, do Sindipetro RJ, do Norte Fluminense, Espírito Santo, enfim, de uma forma generalizada. O que está valendo? A Petrobras vai parar de fazer essa cobrança exorbitante ou ainda não tem nada decidido? Em relação, Ângelo, a gente pegar as duas grandes mudanças, resumindo todo o acordo coletivo, a gente teve duas grandes mudanças no acordo. O primeiro foi a mudança da relação de custeio, de 70-30 passou a ser 60-40. E isso fez com que tivesse uma mudança na tabela do grande risco, fazendo com que tivesse aqueles aumentos naquele pagamento fixo que a gente faz todo mês. Uma outra mudança que foi colocada no acordo coletivo foi a mudança da margem máxima de desconto da MS, a margem consignável, que passou do teto de 13 para 30. Só que o que foi negociado foi, primeiro, com o entendimento de que era para ser para aquele custeio do que você usa rotineiramente. Se você tem lá, pagando lá o seu grande risco, que foi no médico, foi no hospital, passou de 13 até 30, vem descontado na MS. E a empresa resolveu, na sua contabilidade criativa, vamos dizer assim, interpretar de que agora ela pudesse descontar um saldo devedor. Um saldo devedor que ninguém sabe de onde veio, um saldo devedor que tem pessoas que devem R$500 e pessoas que devem R$100.000, e a empresa se recusa a abrir essa caixa preta e simplesmente mandar um extrato para que cada um pudesse conferir. E aí veio esses descontos loucos. Primeiro, referentes a um benefício farmácia, que ninguém sabe de onde veio, lá no mês de janeiro, fevereiro. Depois, continuou vindo em relação a saldos da AMS, de uso totalmente sem transparência, e isso fez com que a gente reparasse o que está no nosso acordo coletivo. Lá na cláusula 34, eu me lembro bem quando a gente foi negociar esse ponto, que a gente incluiu o parágrafo único, que a empresa queria simplesmente colocar de 13 para 30 para todo mundo. E a gente alertou, a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas não é da Petrobras, é da Petros. Apesar de vocês fazerem o máximo para serem... a Petros continuar sendo um puxadinho da Petrobras, ela é separada. Então, vocês não podem assumir compromissos em relação a Petros. E aí veio aquela cláusula, o parágrafo embaixo, que para fazer a mudança de 13 para 30 nos casos dos aposentados e pensionistas, a Petros precisava priorizar a AMS nos seus descontos. E logo embaixo vinha, se a Petros não priorizar, volta a ser os 13%. Ponto. Está lá escrito exatamente isso. Nós sabíamos que a Petros nunca poderia priorizar por lei, porque pelas legislações e regulamentos da Previdência Complementar, ela não pode, de maneira nenhuma, priorizar um desconto externo a uma arrecadação de um investimento seu, que no caso da Petros é o empréstimo consignado, e lembrando, pessoal, o empréstimo consignado não é uma benesse que a Petros dá, não, é um investimento que ela faz, 2% do capital da Petros está investido em operações com os participantes, que são os empréstimos consignados. Então, ela nunca poderia, porque senão não é nem a Petros iria estar descumprindo.
o gestor, no seu CPF da Petros, teria que ser responsabilizado legalmente por isso. Que no caso da Previdência Complementar, ela é bem rígida nesse ponto, que para evitar, como acontece na Petrobras, do gestor fazer a M que for, fazer a asneira que for, e no final quem paga é o CNPJ, né? No caso da Previdência Complementar, não, quem paga é o... Então, nesse ponto, os gestores da Petros nunca, desde a negociação, nós tínhamos isso claro. A Petros nunca vai concordar com isso, porque ela não pode fazer isso, simplesmente por estar aqui a lei, ela não pode. Mas qual foi a nossa surpresa? Que virando o mês de janeiro, a Petros, ela resolve, melhor, retomando, fechando o acordo coletivo, a Petrobras manda um ofício para a Petros pedindo essa priorização, e a Petros responde que a prioridade é o empréstimo, como é o normal, que tem que ser, né? E aí, mesmo assim, na virada do ano, a Petrobras resolve mandar os descontos para a Petros com valores dentro dessa tal margem de 30%, e a Petros simplesmente deixa passar. Como nas alegações dela, ela coloca que ela não tem responsabilidade sobre isso. E aí fez com que os sindicatos, os sindicatos, porque legalmente a federação não pode representar os trabalhadores, as federações representam os sindicatos e os sindicatos representam os trabalhadores. Então, os sindicatos, sob orientação da federação, entraram na justiça. Primeiro, nós sempre tentamos resolver de forma administrativa, de forma negociada, levando para a Petrobras que estava sendo feita de forma ilegal. Depois de um tempo, a empresa não corrigindo, aí fomos à justiça. Que nosso entendimento é sempre que a justiça deve ser o último recurso. A gente tem que exercitar ao máximo a negociação. Mas não nos furtamos, entramos na justiça, e a justiça vem ponto a ponto concordando com o nosso entendimento. E, nesse caso, a justiça tem feito da seguinte forma: não simplesmente fazendo com que a Petrobras pare de descontar os 30%. Se a Petrobras quer descontar os 30%, ela desconta. Só que a dona da folha de pagamento é a Petros. Então, ela tem responsabilidade. Então, a Petros ela não pode, seguindo o entendimento, ela tem que colocar uma trava para que os descontos da MS sejam limitados em 13%. Então, para sair dessa bola dividida do que é a Petrobras e do que é a Petros, a Justiça tem deixado de forma bem clara: Petros, você é a dona da folha de pagamento, pare de descontar acima de 13%. Então, esse é o que tem sido feito. A gente tem, nessas últimas semanas, saíram as liminares, tanto dos 5 sindicatos da FNP, como também, até agora, do Norte Fluminense, do Espírito Santo e de Minas Gerais. Então, acho que, se eu não me engano, hoje, são 8 sindicatos que têm liminares vigentes, mas as demais estão no mesmo processo, porque, infelizmente, em cada região a justiça tem um tempo e tem um entendimento. Então, isso tem demorado um pouco mais do que o previsto. Mas estamos cobrando da Petros para que ela implemente a decisão da justiça. E um questionamento que a gente fica também: a Petros, ela pode recorrer dessa decisão? Porque a Petros ela deve atender os interesses da fundação. Ela não deve atender os interesses nem só dos participantes, nem só das patrocinadoras. Ela tem que ver o que é o melhor para a fundação. E qual o prejuízo que a Petros teria hoje em cumprir essa decisão? O que a Petros perderia cumprindo? Então, por que recorrer de uma decisão para que ela assuma o controle da sua folha de pagamento? Então, esse é um ponto que a gente tem questionado e tem cobrado a Petros, aguardando resposta, para que a gente consiga ter uma situação, uma posição do seguinte: a Petros ela tem que simplesmente cumprir decisão judicial. É um tema que não traz nenhum prejuízo. Agora, se ela for gastar HH
se ela for gastar recurso financeiro para estar litigando na justiça contra os participantes, aí é um ponto que a gente vai precisar questionar qual que é o papel dos gestores da Petros nesse cenário. Então, a gente acredita que agora, nesse mês de maio, essa decisão seja cumprida. A Petros e a Petrobras, em algumas decisões, tentou enrolar, colocando, mas quem são os... A Justiça manda lá, pare de descontar de todos os aposentados e pensionistas do Estado do Espírito Santo. Aí a Petros e a Petrobras vai e entra lá perguntando, mas quem são os representantes, quem são os aposentados? Como se não tivesse nenhum cadastro, não tivesse nada que pudesse simplesmente filtrar e parar esse desconto. Porque isso é um ponto importante de ser colocado, que é essa questão do recurso pelo recurso somente para protelar e está nos prejudicando. Está prejudicando a todo mundo que está sendo descontado e chegando nesses valores absurdos de salário, de benefício no final do mês. Então, é um ponto que a gente acredita que vamos ter que pressionar, sim, dentro da Petros, assim como a gente pressionou em relação à Petrobras naquela época dos descontos, a gente vai ter que cobrar com que a empresa efetivamente, com que a fundação efetivamente cumpra essa decisão, porque com as liminares que nós já temos até agora, a gente pode afirmar que mais da metade dos aposentados e pensionistas de todo o país já estão cobertos por alguma liminar que impede o desconto acima dos 13%. E deixando claro, todas as liminares tendo o entendimento de que a empresa está descumprindo o acordo coletivo na sua cláusula 34. Então, é um ponto que muitas das vezes ficava, não, o acordo coletivo que permitiu isso, o acordo coletivo que está fazendo desconto, não. A Justiça está reconhecendo que é o acordo coletivo que deve ser cumprido para que volte aos 13%. E ficar no cenário que foi construído da seguinte forma: trabalhadores da ativa, os mais novos, contribuindo dentro desse mutualismo, pagam até 30%. Aposentados e pensionistas que já contribuíram pagam até 13%. Esse é o entendimento que está no acordo coletivo e que é o nosso entendimento que deve ser a tabela ideal para o nosso plano de saúde. Rafael, vou tentar resumir, tá? Para que todo mundo tenha uma percepção, digamos assim, do abrangente. Com relação aos boletos, fica claro que sindicatos, seja de uma federação, seja de outra, se mexeram, trabalharam e têm ações na justiça que garantem que não haja mais cobrança por boleto, né? E que, se houver alguém que está recebendo, deve se dirigir ao sindicato de origem para que alguma providência seja adotada junto à Petrobras, que é quem cobra no final. Com relação a essas cobranças estratosféricas, que são originadas pelo entendimento equivocado que a Petrobras tem do que é mutualismo e de uma cobrança de pendências que um ou outro colega não tenha pago e que, de repente, ela resolva cobrar tudo de uma vez, também os sindicatos... Eu estou frisando bastante isso, porque há um vozerio nas redes, né, de que os sindicatos não estão fazendo a sua parte, e isso não é verdade. O que a gente vê pela explicação que você deu, Rafael, é que a Petrobras faz de conta e empurra com a barriga e se apega a detalhes que não são verdadeiros e contesta na justiça, né? E faz com que isso vire uma briga jurídica, onde o que a Petrobras alega é falacioso, não é verdadeiro, e não cumpre o que está no contrato que os sindicatos assinaram com a Petrobras, esse último, né, acordo coletivo de trabalho. Então, que
agora, em maio, provavelmente, né, se Deus quiser, a gente deve ter uma normalização dessa cobrança, né, e que estão os sindicatos, de uma maneira geral, e principalmente você que está lá na comissão da AMS, negociando com a Petrobras um ajuste correto, né, um ajuste que faça com que se volte à cobrança de algo que foi acordado e estabelecido no acordo coletivo de trabalho, a cláusula 34, se eu não estiver errando, onde fica claro que quem está na ativa, que são os mais jovens, podem pagar ou vão pagar até 30%. E aqueles que estão já aposentados, 13%. E aí eu faço uma pergunta para você, tendo em vista que a Petros tem obrigação de uma coisa chamada dever fiduciário, né? Que ela é obrigada a fazer o que a lei manda e não o que ela gostaria de fazer ou o que parte dos interessados, né? Da sua gestão. Aí temos 50% Petrobras e 50% os participantes gostariam que fizessem. Por isso, você lembrou muito bem, existe essa questão do dever fiduciário. A Petros não pode abrir mão de um investimento, como você deixou claro, que é feito em prol e em benefício do próprio plano, e aí ela está trabalhando tanto a favor da Petrobras como a favor do próprio participante, e simplesmente ignorar isso e fazer o que a Petrobras está dizendo, né? Que não corresponde à realidade e muito menos ao acordo coletivo de trabalho. Aí eu vou te pedir para você, mais uma vez, deixar muito claro o que foi acordado com a Petrobras. Eu sei que você já falou, mas vamos falar de novo, para todo mundo entender. O que foi acordado com a Petrobras em termos de pagamento, que está lá explícito no artigo 34, e a Petrobras e a Petros estão fazendo ouvidos de mercador. Diz aí, amigo. Ângelo, melhor do que isso é a gente ler o que está no acordo coletivo, porque aí inibe qualquer tipo de interpretação, porque às vezes a gente tem isso, né? Quando a gente vai falando, a gente acaba interpretando em cima do que está sendo dito. Vou colocar aqui na cláusula 34, que é o ponto exatamente que trata da margem consignável. Quem aí? É só entrar no site dos sindicatos, vai entrar... e lá no item tem lá acordo coletivo, que vai deixar bem claro. Rafael, está Vamos lá. cortando. Repete, por favor, Rafael. Rafael, o teu som está sendo cortado. Oi. Repete, por desculpa. favor, o Melhorou início. agora? Melhorou agora? Melhorou. Repete, por favor, o início. Tá bom. Vamos lá, eu vou ler em relação à margem consignável, né? Os valores referentes à participação no custo dos atendimentos dos empregados, aposentados e pensionistas serão descontados em folha de pagamento, proventos de aposentadoria e pensão e limitados pela margem de desconto de 30%, desde que não haja previsão de desconto integral para o beneficiário utilizar a cobertura, observados os critérios normativos da AMS. Esse é o caput, onde já deixa ela claro, Ângelo, que o pagamento tem que ser descontado em folha de pagamentos e proventos de aposentadoria. Ali já limita, não tem boleto. Aí vem, parágrafo 1º. Para aposentados e pensionistas, a mudança do valor da margem consignável de 13% para 30% fica condicionada ao estabelecimento da priorização dos descontos da AMS pela Petros em sua folha de pagamentos. Nesse ponto, a Petros já mandou o documento falando que a prioridade é o empréstimo. E aí vem o item 1.
Caso a condicionante do parágrafo acima não seja implementada, a margem consignável permanecerá em 13%. Ou seja, como a Petro já respondeu, que a priorização é o empréstimo, não foi priorizado, tem que ser cumprido o item 1, que caso a condicionante não seja implementada, a margem permanecerá em 13%. Pronto. Não tem leituras sobre o que estava querendo ser dito em cima disso. O português é bem claro nesse lado. Então, o que lá, desde janeiro, a gente vem afirmando que estava sendo descumprido e todas, repito, todas as liminares, independente de ser FUP, FNP, Sindipetro NF, Sindipetro RJ, Sindipetro Minas, Espírito Santo, o sindicato que for, todas as decisões estão indo nesse mesmo entendimento, que a cláusula 34 está sendo descumprida. Então, esse é o ponto que nós estamos cobrando agora da Petros para que ela cumpra a decisão judicial, porque também tem um ponto. Em todas essas decisões tem multa em cima disso. Se a Petros não cumprir a decisão judicial e incorrer em multa, não é responsabilidade dos participantes pagar essa multa. A gente, como eu falei, as legislações na Previdência Complementar são bem rígidas. É o gestor que não cumprir que vai ter que pagar. Então, a nossa cobrança tem sido feita nesse momento, tanto que, salvo engano, a primeira liminar que saiu foi no Espírito Santo, e a Petro se comprometeu não somente em não descontar, mas de devolver o valor até a data que saiu a decisão, porque já tinha rodado a folha de abril e veio com desconto cheio. Então, agora, na folha de maio, vai estar sendo devolvido o valor de abril. E em todas essas decisões também é bom que o pessoal fique com bastante dúvida, Ângelo. Ainda não está sendo devolvido os valores descontados dos meses anteriores. E isso, em todas as ações, está indo para o julgamento do mérito, né? E para completar, muita gente não, mas alguns ficam naquela: mas é só uma liminar, pode cair, não adianta de nada liminar não quer dizer nada. Pessoal, a liminar é o primeiro sinal, é a fumaça. É onde a justiça fala: tem fumaça aqui nesse lugar. Onde tem fumaça, tem fogo. Então, há um risco real, pelo entendimento, de prejuízo aos trabalhadores. Então, a liminar foi concedida. É um primeiro sinal, sim, de que tínhamos alguma razão, e até o julgamento do mérito é o cumprimento que tem que ser colocado. Então, a gente coloca que não é 100% com a liminar, mas é muito melhor do que ficar até o julgamento do mérito sendo descontado de forma ilegal, como está sendo feito até de janeiro até mês de abril, que todo mundo aí está sofrendo com certeza em cima disso. Rafael, você colocou muito bem. Liminar é processo, é etapa da justiça. Não dá para passar direto de uma solicitação numa ação pública, né, para ajuizamento de valor. Tem que passar pela liminar e tem que passar depois pelas outras etapas para chegar ao final. Essa é a justiça, felizmente ou infelizmente. O que a gente lamenta é que, infelizmente, como a gente tem conhecimento, quando se trata de ações, né, o sorteado é sempre o mesmo, é de uma precisão incrível, né? Mas fica claro que deve haver agora um ajuste por parte da Petros, né? E também, se eu entendi, aí me corrija, por favor, caso eu tenha entendido errado, essa se dará somente em relação ao mês de abril, né? Os outros meses ainda vão depender da liminar, não é isso? Ou melhor, do julgamento, né, final, né? Depende do sindicato que conseguiu eliminar, Ângelo. Tem sindicatos que foram a partir de abril e tem outros, como é o caso do nosso Fluminense, que a juíza deixou bem claro que é a partir do mês de maio, porque abril já tinha finalizado. Então, depende de cada decisão. E deixando claro,
também nos demais estados os processos continuam correndo. Ainda não teve liminar deferida ou indeferida nesses casos, né? Então, só para poder deixar claro aqueles companheiros e companheiras que estão nos assistindo, que não é de das regiões, nenhuma das regiões atendidas, é porque ainda em cada lugar a justiça tem o seu tempo e ainda não saiu essa decisão. Então, mas que não quer dizer que simplesmente não tem essa liminar por enquanto. Rafael, você acabou abordando as duas perguntas e tudo que você falou não preciso fazer. Agora vem a cereja do bolo, né? Que todo mundo gostaria de saber, né? Tá essa confusão toda, a justiça virou injustiça, a Petrobras faz uma pressão danada com o poder econômico e o poder político que ela tem. Só que tem uma coisa que está incomodando todo mundo, né? Essa associação que foi criada está sendo questionada na justiça e todos nós, eu e você principalmente, eu espero que quem esteja melhor informado também tenha essa certeza, sabe que essa associação, do jeito que ela está, não vai baratear custo, não vai fazer com que a nossa mensalidade fique menor, muito pelo contrário, né? As informações que a gente tem é que as coisas vão aumentar exatamente por causa da associação. Porque, como você colocou no início, né? E se você chegou agora, dá uma olhadinha para o que o Rafael falou antes, que tem um custo de administração que era só a Petrobras, que agora, com a associação, nós vamos ter que compartilhar, não é isso? Perfeito. Deixa eu só terminar. E aí, isso significa que a gente sabe que existe uma movimentação de todas as federações, sindicatos e associações visando que a justiça avalie as irregularidades que foram cometidas ou estão sendo cometidas com relação à implantação dessa associação. Gostaria que você fizesse um resumo dessas coisas para a gente, um resumo, mas um resumo bastante amplo, tá? Para que todo mundo entendesse que existe um trabalho muito grande, existe um esforço muito grande que está sendo feito para que a gente não tenha um prejuízo monstruoso com essa associação. A palavra é sua. Ângelo, desde que surgiu esse boato da associação lá no ano passado, a gente tem feito um trabalho, acho que mais uma vez, né, pioneiro nesse lado, porque a gente simplesmente não olhando para a questão do acordo coletivo ou para a negociação, a gente queria entender da onde veio essa história da associação, porque estava muito nebuloso. Só para você ter uma ideia, lá no início do ano passado, a Petrobras montou um GT. Todo mundo aqui que já trabalhou na empresa sabe que um grupo de trabalho é sempre o embrião de qualquer projeto, né, dentro da empresa. Ela montou um GT para poder reavaliar a questão do plano de saúde. E esse GT produziu o relatório e comprovou que a melhor forma de fazer a gestão da MS era dentro da empresa. Só que esse resultado não agradou, né? Porque quem tinha entrado pela janela da empresa achava que era só fazer uma encomenda que saía um estudo técnico só para comprovar o que ele queria, e não concordando com a possibilidade de análise crítica que todos os petroleiros e petroleiras têm em relação a qualquer tarefa. Então, analisando por A mais B, fizeram um trabalho fenomenal e falaram, olha, é mais econômico para a empresa manter dentro do seu RH, manter-o da forma que a gente está fazendo hoje. E aí o que aconteceu? Destituíram o GT, montaram outro com outras pessoas e falaram, eu quero essa encomenda, eu estou encomendando isso. E no final, mais uma vez, aí chamaram inclusive consultorias externas, que mais uma vez deu o mesmo resultado, de que
o ideal era manter a MS dentro e tal. Não satisfeitos novamente, mudaram as pessoas, né? E isso, nesse processo que eu estou falando de forma leve e amigável, mas foi com assédios, com ameaças feitas com gestores que estavam nesse GT, que não concordavam, perdendo os seus cargos, como retaliação por não ter atendido a encomenda feita pelo senhor do castelo, né? E aí veio novamente o último GT com aqueles empregados que, infelizmente, concordaram, né, em fazer parte desse esquema, dessa organização criminosa. Para você, depois disso, nesse período de investigação, tivemos a oportunidade de encontrar com gestores da empresa que não concordavam com o que estavam feitos e fizeram um relato minucioso de todo o esquema fraudulento para a constituição dessa associação. E diante de toda essa investigação que foi feita, que inclui não somente depoimento, que inclui documentos, que inclui escutas, que inclui gravações ambientais, hoje nós estamos com um processo no Tribunal de Contas da União, na Justiça Federal, no Ministério Público Federal, na CVM, todos com o mesmo objetivo, que é esse grande esquema de corrupção em uma carteira de mais de 2 bilhões de reais ao ano para poder alimentar determinados grupos econômicos. E isso fez com que esse primeiro processo fez com que tivéssemos aquela liminar na véspera da Assembleia dos Acionistas, não sei se todo mundo aqui acompanhou, na madrugada da última Assembleia dos Acionistas, a Justiça Federal de Brasília deu uma liminar proibindo, dando razão, mais uma vez, de que tinha algo errado, que tínhamos alguma verdade em cima do que estávamos denunciando e que precisava ser suspenso a MS. A MS não, desculpa, que precisava ser suspensa a Assembleia dos Acionistas. Por quê? Porque o lucro que estava sendo colocado, que nessa Assembleia, pessoal, um dos itens de pauta era a aprovação de distribuição de dividendos de 10 bilhões de reais para os acionistas. E esse lucro só foi possível por conta dessa maquiagem feita na contabilidade da MS. Então, teve essa liminar, o que também determinou que fosse reestruturada a MS dentro da estrutura de RH da empresa, e que foi aquela vitória que a gente... foi até a chamada do VAR, né? É aquele gol que você comemora até o VAR apitar, porque foi dessa forma. Nós conseguimos eliminar no início da manhã, às meio-dia e 20 do dia da Assembleia, a Petrobras entrou com recurso no mesmo juiz, e às 13h08 o juiz deu uma decisão de 4 páginas, revertendo a decisão que ele tinha tomado na mesma manhã. Ou seja, em 48 minutos foi o prazo que a Petrobras colocou o recurso no sistema, o juiz abriu lá o computador, leu tudo, avaliou e escreveu uma lauda uma decisão de 4 laudos, podendo reverter essa situação. Isso em 48 minutos, pessoal. Então, é só para a gente poder entender. Na nossa vista, isso foi algo que não foi relacionado ao plano de saúde, nem ao esquema que a gente denunciou, porque isso continua sendo investigado, mas que tinha essa relação que aí veio que a gente mexeu com uma coisa muito maior do que a empresa, que foi a gente mexeu com capital, que era aquele jacaré que estava ali esperando a Assembleia para abocanhar 10 bilhões da nossa empresa. Então, isso envolveu muitos interesses, vamos assim dizer, tanto que na própria decisão que o juiz deu, ele falou, olha, passando a Assembleia, eu posso rever minha decisão. Deixou a porta entreaberta,
e porque os esquemas que foram denunciados foram muito grandes. Teve gestor que teve que, inclusive, sair do país por conta disso. É um esquema pesado que está sendo colocado e que a gente acredita que mais cedo ou mais tarde, dentro dessa justiça que a gente tem e diante do governo que nós estamos inseridos nesse momento, vai vir à tona e a gente vai conseguir comprovar fielmente o que está sendo colocado. Mas que nesse tempo está tendo, sim, investigações ocorrendo, inclusive dentro da empresa também já tem a negociação, já ouviram essas testemunhas e está sendo avaliado o que vai ser feito. Então, é um ponto para a gente estar demonstrando que não é simples essa associação, que essa montagem dessa associação não vai trazer nenhum benefício para a gente. A gente pode citar aqui não só essa possibilidade de criação de planos, diversos, de acordo com o perfil da pessoa, porque isso na negociação, até retrocedendo, Ângelo, se me permite, a gente estava muito nítido esse preconceito que havia para esses gestores que vieram de fora para tomar conta do RH da empresa. Era inadmissível um petroleiro ou uma pensionista que recebe lá R$1.000 por mês, e é bom deixar claro para a maioria que tem muitos casos desses, sim, que recebe lá R$1.000 por mês, ter direito a ficar no mesmo hospital, no mesmo quarto que o presidente da empresa. Para eles é absurdo essa possibilidade. E agora eles vêm assim, olha, você está sendo enforcado pela MS, está pagando muito? Aqui, ó, a gente tem um planinho. Vem cá, ó, agora vai ser só aqui para o seu estado, ao invés de você ficar no quarto, fica na enfermaria, ao invés de você ter direito aos melhores hospitais, vai ser um hospitalzinho aqui só para te atender, para você não ir para o SUS, e em contrapartida você vai pagar bem menos. E isso é o que está sendo construído, sim. A gente já tem esses projetos, essas evidências, mas a única coisa que barra isso hoje é o acordo coletivo. É porque, inclusive, descumprindo uma determinação da CGPA 23, que prevê que nos acordos coletivos das estatais só tem que ter uma cláusula referente a plano de saúde e que ela deve ser da seguinte forma: os trabalhadores e trabalhadoras terão direito a um plano de saúde. Ponto. Qualquer detalhamento não pode mais conter no nosso acordo coletivo. E nós conseguimos manter todo esse detalhamento até o meado do próximo ano, onde a gente vai ter que ter uma briga maior ainda. Em relação ao estatuto, tem vários outros pontos ainda a ser colocados, como, por exemplo, a empresa ela pode retirar os aportes financeiros, se ela quiser. No estatuto é permitido a Petrobras tirar o patrocínio. E o patrocínio, por quê? A empresa ela deixou de ser, enquanto estava no seu RH, ela era mantenedora do nosso plano. Ou seja, ela mantinha o nosso plano. Se acontecesse algum erro, vamos dizer que caiu o sistema lá da empresa, ficou 6 meses, ninguém pagando nada, nenhum trabalhador pagando R$1 de AMS. A empresa ela tinha a obrigação, como mantenedora, de arcar com todos os custos. Agora, quando foi para a associação, ela passou a ser uma patrocinadora. Patrocinadora, pessoal, eu vou dar o exemplo aqui do time de futebol. Não sei qual que é seu time, Ângelo. Botafoguense, cara. Estou chorando aqui. Eu ia dar. Pega o exemplo do Botafogo. A empresa patrocinadora, ela vai lá e coloca seu logotipo na camisa. Pagou lá, vamos dizer, R$1 milhão. Se o time atrasou o salário do jogador, se não tem dinheiro para pagar o avião para poder jogar, se a grama não cortou, se cortou a água, o patrocinador não tem nada a ver com isso. Ela cumpriu a parte dela. Ela vai continuar lá com o logotipo na camisa e pagou o seu valor. A mesma coisa na APS agora com a Petrobras como patrocinadora. Porque vai acontecer isso. Deu um furo na arrecadação lá,
ela não vai ter mais nada a ver com isso. Agora é a APS que se resolva e que vai cobrar em cima da gente, da outra parte. Porque nem isso ela permitiu no seu estatuto. Porque nós que, em 2021, estamos pagando 40% dos custos da MS, não temos direito a dar um A. Não vai falar, reclamar um A em cima disso. Mas que na hora que vier o custeio, ele vem integralmente para cima da gente. Então, essas são os principais desafios estruturais que a gente tem. E um outro ponto, por exemplo, a MS, pelo acordo coletivo, ela é restrita a quem? Ela é restrita aos empregados, tanto da ativa quanto aposentados e seus dependentes. Ponto. Ele é um plano da família petroleira. Agora, a associação, ela constituiu funcionários. A APS hoje tem mais de 100 funcionários, ganhando ninguém sabe quanto, fazendo ninguém sabe o quê, porque não tem que seguir lei nenhuma. Tem diversos fornecedores que ninguém sabe de onde veio e para onde vai, mas que, pelo estatuto da APS, eles têm direito agora à MS, ao nosso plano. E aí? Quem que vai pagar por eles? Que relação de custeio que tem entre a APS e os seus funcionários para embuti-los dentro do plano dos petroleiros e petroleiras? Então, são alguns dos desafios que a gente vai ter. Acredito que vamos ter que recorrer à justiça, não tem outra forma, principalmente enquanto a gente não tiver vacina para todo mundo, porque, com certeza, se fosse num cenário normal, eu tenho a garantia aqui, pessoal, de que o resultado, tanto do acordo coletivo, quanto dessa criação da APS, seria outro. Porque a gente teria a possibilidade, sim, de estar mobilizando, de estar presencialmente fazendo as cobranças, e pode não parecer, mas o que alguns petroleiros e petroleiras falam, lá aqueles baderneiros na frente do Edise, batendo tambor, indo para a porta da Petro reclamando, atrapalhando o trânsito, aquilo tudo tinha um papel fundamental, porque fazia com que aqueles representantes que estavam na mesa de negociação fossem vistos não somente como a pessoa, como um representante, como uma pessoa qualquer que está indo lá negociar, mas sabia que por trás daquele grupo que estava negociando tinha um exército lá embaixo, tinham as pessoas brigando, que as assembleias, quando você conseguia fazer presencialmente, tinha uma mobilização e uma insatisfação geral, porque era visível. A gente pode dar o exemplo do acordo de 2019, se eu não me engano, onde em diversos lugares a gente conseguiu pela primeira vez ter votações recordes. Dando exemplo, aqui no Rio de Janeiro tinha aquelas filas quilométricas para poder votar, que visualmente causou um impacto. No nosso Fluminense, a gente tinha um ginásio lotado de gente para poder participar da Assembleia e votar. E tudo isso refletiu no nosso acordo coletivo. Então, é isso que é importante de estar colocando, e a gente ainda tendo esse desafio de achar nesse período de pandemia formas criativas, formas novas de como fazer essa mobilização, né? E se Deus quiser, tendo a solução dessa pandemia, a gente conseguir retomar a forma mais clássica de mobilização, que é colocando o rosto, colocando o tempo nosso à disposição, porque virtualmente, infelizmente, já vimos que não está surtindo muito efeito, mas que a gente tem que continuar tentando e achando formas de fazer um novo meio de defesa dos nossos direitos, né? Perfeito, Rafael. Olha só, eu queria acrescentar à sua exposição muito clara o seguinte: apesar de 2 relatórios recomendando que a melhor forma de gestão da AMS era pelo RH da Petrobras, interesses ocultos e financeiros muito grandes não deixaram que isso acontecesse e acabaram fazendo com que se criasse a APS. Uma outra coisa super, hiper importante é o seguinte: nem a Petrobras, nem a gente ganha
com a criação dessa associação. Só existe um aspecto também importante para os investidores, principalmente o mercado externo, tendo em vista, inclusive, a decisão do juiz que permitiu que houvesse a assembleia onde fosse distribuído os dividendos, é isso que importa aos investidores e até o último presidente da Petrobras era exatamente isso. A Petrobras deixou de ser uma empresa de petróleo para ser uma empresa financeira, onde ele vende ativos lucrativos para ficar só com os mais lucrativos, né? Invertendo, né? uma trajetória comum a todas as empresas do petróleo, que vai desde a exploração, produção, até a distribuição e venda na ponta, e ficando só com os ativos excepcionalmente lucrativos, para atender aos investidores. Fica claro o seguinte, que a Petrobras quer se desfazer de um ônus, né, que é a gestão propriamente dito, como você brilhantemente colocou, deixar de ser continuar sendo apenas patrocinadora, está me faltando outro nome, me ajuda aí. Mantenedora. Deixando de ser mantenedora, né, onde ela assume todos os custos e os riscos, para ser exclusivamente patrocinadora, e aí ela, de fato, vai ter uma redução de custos, né? Por quê? Porque todos os custos, inclusive, que você mencionou muito bem, aqueles do plano de saúde dos funcionários dessa APS, né, serão bancados pelos petroleiros, né, deixando de cumprir cláusulas importantes da relação trabalho e capital, né, onde alguém trabalha para o outro ganhar dinheiro, mas há uma relação ganha-ganha, eu te dou de trabalhar e você me faz ter lucro. E a gente compartilha o desenvolvimento de um país ou de uma empresa, né? Em primeiro lugar, a empresa, em segundo, e diretamente, no caso da Petrobras, o país, porque todo mundo sabe, a Petrobras é fomentadora de emprego e de riqueza. Não existe geração de riqueza sem trabalho. A geração de lucros, que é diferente de riqueza, a gente pode até ter, mas não teremos a geração de riqueza que é exclusivamente gerada pelo trabalho. Então, o que se deseja hoje da Petrobras e dos empregados da Petrobras é serem geradoras de lucro, única e exclusivamente gerador de participação nos lucros para os investidores. E aí fica um aviso aos colegas que ainda estão no ativo, colegas seus, né, que têm 14, 15 anos de empresa ainda, que é o seguinte, todos nós temos um grande orgulho de termos sido petroleiros, né, de termos construído a Petrobras. E isso é um orgulho de todo brasileiro. A Petrobras é instrumento de riqueza para o Brasil como um todo. E se nós conseguimos fazer com que isso acontecesse, foi também graças ao trabalho que os sindicatos e as federações fizeram, defendendo os trabalhadores e participando da luta que os trabalhadores tinham. Estou falando isso e faço questão de falar porque muita gente hoje acha que nós temos problemas devidos aos sindicatos. Isso não é verdade. Nós não temos as soluções que gostaríamos de ter exatamente porque muita gente não participa dos sindicatos, não participa das decisões e do sindicalismo. Ser sindicalizados, fazer parte dos sindicatos, é a condição sine qua non de qualquer trabalhador. E os sindicatos, como você evidenciou, eu te agradeço, mas eu faço questão de dizer, sem mencionar o trabalho dos sindicatos, das federações,
principalmente no caso do acordo coletivo de trabalho e da luta que a gente tem e vai continuar a ter em relação à APS, né, a associação, a gente não vai a lugar nenhum, porque não tem como brigar com a Petrobras sem os sindicatos, né, fazerem essa briga, sem as federações fazerem essa briga. Então, vai aqui a você, Rafael Crespo, sindicalista, de qual a gente se orgulha de ter, pela sua juventude, pelo conhecimento. Ser sindicalista não é trabalho para qualquer um, não é tarefa fácil, depende muito de você nascer com a vocação de defender o coletivo, de defender o trabalho, e não ser contra o capital. Capital e trabalho é um binômio, andam juntos, né? Só não podemos ser exclusivamente a favor do lucro. Não existe lucro sem trabalho, sem geração de riqueza. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante que os colegas que vão ouvir você, que vão ouvir ao Ângelo conversar sobre a MS, sobre a APS, sobre Petrobras, sobre sindicalismo, entendam definitivamente uma coisa. Se não estão satisfeitos com alguma atitude que um ou outro sindicato adotou no passado ou adota agora, só tem uma forma de mudar, é participar. Participar e participar. E que, sem os sindicatos, é impossível ganhar qualquer luta que a gente faça contra o nosso patrão. Porque não precisamos fazer uma luta antagônica, mas precisamos lutar. Não existe outro jeito de brecar as pretensões de um grupo econômico muito forte, que nós sabemos, eu e você sabemos, que estão à frente desse projeto de modificação da AMS da Petrobras. O que devemos é apoiar todas as iniciativas da FUP, de quem você é representante, estou tendo o prazer de conversar, da FNP e também das associações que também agora estão se envolvendo nessa luta que é de todos nós, né? E fazer esse apelo. Eu acho que nós temos 1h40 aproximadamente, quase 2 horas de gravação. Fica muito claro a necessidade de nos suportarmos mutuamente no bom sentido, né? Dar suporte um ao outro, né? A gente precisa dos sindicatos, os sindicatos precisam da gente. E torcer, mas torcer muito para que gente jovem, como o Rafael e outros colegas que eu conheço, que fazem parte da nova geração de sindicalistas, assumam essa luta e continuem lutando. Então, eu tenho certeza absoluta que você trouxe muita informação, trouxe um histórico muito grande de tudo o que acontece, está acontecendo em relação à AMS, em relação à cobrança por boleto, em relação à cobrança do déficit e, principalmente, em relação à APS. Quero te agradecer muitíssimo por ter dado o prazer de ter você como convidado. Eu tenho certeza que quem nos segue aqui no canal vai ficar muito satisfeito. E fica à vontade para você dizer o que você quiser, sem limitação de tempo, mas tudo o que você quiser para encerrar a sua participação e a gente encerrar também a gravação. Não, eu queria agradecer e concordar com você nessa questão dos sindicatos, né? O sindicato independente é uma instituição que representa os trabalhadores. Quem não está satisfeito, participe. Eu dou o meu próprio exemplo. Eu comecei a participar mais ativamente do sindicato depois que teve um acordo coletivo que eu achei que foi ruim uma cláusula, que era na época quando o nosso banco de horas era de 32 horas e passou a ser 112. E na época eu me lembro que eu fiquei
pé da vida. Eu falei, pô, que história é essa do sindicato, concordar, tal, filiado, ia na Assembleia, votava contra, tal, ou a favor. E aí, depois, quando fui cobrar e participar, que aí você começa a entender. E aí que você, participando, você consegue influenciar e mostrar outros pontos de vista. Perfeito. Porque nós que estamos hoje na gestão do sindicato, a gente é ser humano. Eu sou técnico de suprimento, a gente tinha, o Zé Maria era mecânico, era técnico de mecânica, o Teseu é operador, o David é técnico de segurança. Então, cada um que participa, a gente não é senhor da razão, a gente é passível de falhas, mas por isso que na maioria das vezes a gente tenta trazer fazer com que a categoria participe, seja através dos conselhos. Para quem não sabe como é montada uma pauta de reivindicação do acordo coletivo, ano que vem é ano de acordo coletivo, pessoal. É muito importante a gente estar participando um acordo coletivo em um ano de eleição presidencial, onde nós precisaremos nos posicionar. A gente vai ter um acordo coletivo que vai estar sob um ataque gigantesco, principalmente, né, no ponto da AMS, e que a gente vai estar participando. Eu vou contar aqui resumidamente, Ângelo, como é que é a montagem de uma pauta de reivindicação, só para que cada um possa ter noção e que possa participar. O primeiro ponto é cada sindicato no seu estado, na sua região, chamar um congresso regional, onde qualquer um pode se inscrever, qualquer um que seja afiliado pode se inscrever, para colocar lá as suas sugestões de pauta. Eu concordo com essa cláusula aqui do acordo coletivo, poderia ter essa cláusula aqui que hoje não tem. Eu dou um exemplo, a extensão do auxílio paternidade, eu sugeri quando eu tive gêmeos lá atrás, que eu fiquei enforcado porque era só assim, tipo assim, como se um filho tivesse o mesmo trabalho que dois, então precisa ter mais tempo. O pai tem que ser de aranha, né? Então, e logo depois isso veio para o nosso acordo, com a participação da comissão, tinha uma comissão também dentro da FUP, já debatendo isso. Então, o primeiro ponto é o Congresso Regional. Dali é montado a pauta de reivindicações de cada região, de cada estado, do Norte Fluminense, do Rio, São Paulo. E logo após isso tem o Congresso Nacional, onde saem delegados de cada Congresso Regional levando a sua pauta para defender no Congresso Nacional. E lá é montado a pauta nacional. E eu falo que para mim, quando eu participei do primeiro, foi uma experiência fenomenal, porque acaba que a gente só conhece a nossa Petrobras. Eu só conhecia a Petrobras de Macaé, de Imbetiba, da Bacia de Campos. E ali você consegue ter uma noção de como é a Petrobras nacional. E aí você vê, esse item que você apontou aqui, que é bom para vocês aqui do Rio de Janeiro, para o pessoal lá de Manaus é ruim. Então, vamos ajustar, vamos ver como que faz para que tenha um acordo que represente a todos. E assim sai a pauta nacional de reivindicações. E aí passa a ser negociado com a empresa. Então, para ver que a participação é possível. A participação é aberta a todos que queiram estar colocando. Mas, às vezes, o que nos falta é se doar, não só de ficar reclamando na internet, no Facebook, mas de participar efetivamente mesmo. De estar lá, vou me doar. Isso, eu lembrar aqui como que era antes da pandemia, né? No antigo normal, que era a gente ficava em Macaé 3, 4 dias, todo mundo junto no auditório, todos os delegados lá, construindo o que seria uma pauta. E depois, quando vai para o nível nacional, também é mais 3, 4 dias, todo mundo ali debatendo, construindo uma pauta nacional. Então, você está se doando esses dias de ficar longe da sua família, longe do seu trabalho, às vezes, para quem é da ativa, ficando até mal visto com o gestor, mesmo você estando lá para defender o interesse dele também, que ele é empregado também. Então, tem esse ponto, que é o que às vezes a gente necessita mais, das que as pessoas se doem, participem dos processos, porque não é uma casta que vem com ideias iluminadas do nada. A gente defende exatamente o que é aprovado nas instâncias coletivas, e para isso
é um ponto fundamental. Para esse ano, a gente vai ter uma disputa enorme, onde a empresa tem se colocado em alguns pontos como se ela fosse a representante dos trabalhadores e os sindicatos e federações estivessem somente atrapalhando essa relação. A gente pode dar o exemplo do último acordo coletivo, onde só na base do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, quase 80% do efetivo da empresa assinou um acordo individual de trabalho, um contrato direto dele com a empresa, sem o intermédio do sindicato, e isso está vigorando até hoje. Grande parte do efetivo da principal da sede da empresa hoje tem uma relação de trabalho direto com a empresa, e não algo construído coletivo, e sim individual. E isso é um ponto que mexe um pouco com a cultura, principalmente dos mais novos, que acham que a meritocracia e a individualidade são suficientes para conseguir galgar situações melhores e esquecem de todo o coletivo. Então, a empresa perdendo essa vergonha de estar vindo para essa disputa, e isso reflete em diversos pontos. Isso reflete, como refletiu no nosso conselho de administração, reflete na AMS, onde a empresa agora está colocando também que nessa associação vai ter um conselho deliberativo e um fiscal, e esse conselho deliberativo e fiscal vão ter eleições para escolher os trabalhadores, e ela já colocou que vai disputar essas vagas, e isso reflete também na nossa Petros, por exemplo. Então, nós temos um desafio gigante de fazer com que as representações dos trabalhadores, seja no conselho de administração, seja nos conselhos da Petros, seja em qualquer ponto que for, tem que ser ocupado pelos trabalhadores. Não podemos deixar por uma insatisfação qualquer que a gente tenha com a representação dos trabalhadores, fazer com que isso faça crer que, se eu for defendido pelo meu patrão, eu vou ser melhor tratado e vou ter melhores condições de vida. Então, que a gente atente para esses movimentos, nos informemos, aqueles que estão aí assistindo a esse bate-papo nosso, compartilhe, faça com que mais pessoas tenham acesso à informação e que eles possam, concordando ou não com o que a gente falar aqui, né, Ângelo? Independente de gostar ou não, mas que ouçam e que, a partir dali, entendam, ou pelo menos tenham acesso a um outro lado desse debate, e deixando claro que sozinhos nós não somos nada, mas juntos nós somos muito mais fortes. E por isso que precisamos estar sendo bem representados pelos trabalhadores, seja no sindicato, nos conselhos, para que a gente consiga. Não estou satisfeito? Ok, participe. Coloque uma outra, apoie uma chapa, monte uma chapa, construa, mas que venha para o debate entendendo que precisamos manter as instituições em pé, independente daqueles que estão ocupando em determinado momento e a pessoa concordando ou não com os encaminhamentos, mas que sigamos juntos nessa luta, porque o desafio que está vindo para esse próximo acordo coletivo é gigantesco. E assim como eu quero que daqui a 20, 30 anos eu tenha um plano de saúde que me dê uma segurança e uma garantia para mim, para os meus filhos, o que quer que seja, que tenha uma Petrobras que exista daqui a 20, 30 anos, porque se for nesse atual desmonte que a gente está vendo, a gente nem sabe o que vai ser daqui a pouco, porque é bem claro, pessoal, se não tiver Petrobras, não tem AMS. Então, essas lutas que nós fazemos em defesa da Petrobras, contra a venda das refinarias, contra a venda dos campos de petróleo, é também uma forma da gente lutar em defesa do nosso plano de saúde, em defesa do nosso fundo de pensão, em defesa dos nossos empregos e também para que os nossos filhos tenham essas oportunidades. Então, acho que é mais ou menos isso, Ângelo, que eu queria colocar, e agradecer mais uma vez aí pelo convite. Rafael, a gente chegou no limite mesmo. Queria te parabenizar pela luta, pelo exemplo que você está dando como jovem petroleiro, e te agradecer muito mesmo
de ter participado a esclarecer, não somente a mim, mas a todos aqueles que seguem esse canal, como petroleiro, que é a coisa mais importante, e te desejar sucesso na sua carreira dentro da Petrobras, principalmente, com a sua família, que eu sei que você tem uma família bastante numerosa. Parabenizá-lo por isso. Eu adoro saber que tem essas crianças todas na sua casa. Já disse isso para você, né? E fazer esse pedido que você, reiterar o pedido que você acabou de fazer. Não é te convidar a compartilhar isso com todos os amigos petroleiros e petroleiras, né, lógico, e como forma de diálogo, e não como forma de imposição. É dialogar, dialogar, dialogar e dialogar. Então, um abraço a todos que estão vendo esse vídeo e fazer exatamente esse convite, né? Reiterar o convite que o Rafael fez para compartilhar com todos os petroleiros essas informações que todos recebemos do Rafael e te agradecer e te convidar para uma próxima oportunidade. Um grande abraço, Rafael.